Isso aí, vamos lá. Bom, então estava falando já aqui para o pessoal, eu venho já há algumas semanas falando um pouquinho sobre essa questão de talentos, né? O quanto que está difícil a gente encontrar bons profissionais no mercado. Inclusive, na live da semana passada, a gente falou um pouco de talentos de geração Z, porque realmente a gente está tendo dificuldade com esse processo, né? E aí eu e Letícia conversando, a Letícia me falou que nas aulas que ela dá, né, Lê, esses dias ela estava falando sobre recrutamento e seleção, e que as pessoas estão com essa tendência de ficar só olhando para fora, só olhando para o mercado, e estão esquecendo de olhar para dentro, para olhar para os seus próprios talentos dentro das empresas. Mais ou menos isso, né, Lê? Exatamente, assim, eu sou professora, em sala de aula a gente estava conversando sobre tipos de recrutamento, né? E é muito comum a gente, no RH, olhar e falar assim, tem uma vaga, vou publicar e vou olhar para fora. E a gente acaba nunca olhando aquele colaborador que está se preparando, é mais difícil, né? Faz muita parte aí também dos colaboradores. Deixar aí suas fichas atualizadas, buscar aí o seu próprio conhecimento, as suas informações também. E a gente acaba só olhando aí realmente o recrutamento externo e não tem essa delicadeza, esse cuidado de olhar para quem está dentro e olhar para a valorização do negócio. Porque quem está dentro tem uma curva de aprendizado menor, porque já conhece o seu negócio, já conhece a empresa, já conhece as pessoas. Então, é sempre importante que a gente possa olhar para esse lado também. Isso aí. Bom, feita essa introdução, né, que eu acho que é importante, eu não sei se o pessoal está aqui, todo mundo já te conhece, Lê, e também não sei se são seus seguidores e me conhecem, então, rapidamente, só para o pessoal entender quem somos, né, eu sou gestora de RH, já trabalho na área de RH há mais de 20 anos, tenho como propósito, então, compartilhar um pouco de conteúdo, compartilhar experiências, trocar experiências práticas aqui com a prática do dia a dia, né? E você, quem é a Letícia? Eu também trabalho na área de RH há algum tempo. Além de trabalhar na área de RH, eu também sou professora na área de RH. Então, estou aí dentro de sala de aula, ouvindo as pessoas que também estão no mercado ou que estão buscando uma recolocação no mercado. E olhando eu e a Ana, é maravilhoso esse nosso contexto de poder aí ensinar as pessoas os seus valores, os seus direitos, né? E polarizar aí o máximo de informações possíveis, né? Que eu acho que é a nossa maior missão, né, Ana? Conseguir atingir aí o maior número de pessoas para que elas possam conhecer direitos, melhorar como profissionais. Quando a gente fala de recrutamento e seleção, né, eu queria trazer o seguinte, Lê. Eu queria trazer esse olhar que você já trouxe do RH, que precisa olhar para os seus talentos internos, não só para fora, mas eu também queria trazer a visão do colaborador, que precisa se preparar para a carreira e precisa ter objetivos claros, definidos e ditos. Né? Eu acho que tem esses dois lados, porque muitas vezes o colaborador fica lá dentro da empresa escondidinho e acha que a gente tem que adivinhar que ele tem aquele objetivo e vai chamar ele para uma vaga. Tem isso também. O objetivo, ou que ele está se preparando para aquilo, porque tem muito colaborador que, a gente sempre fala, né? É interessante que seja uma relação. O RH com o colaborador, o RH com a empresa, mas o colaborador também está se preparando ali para aquele momento, para uma possível promoção, para um novo cargo, ou trocando ali de trajetória, querendo sair de um local para ir para outro. E ele nunca fala para a empresa, olha, esse é o meu objetivo, olha, eu estou me preparando, eu estou estudando para isso, como ter esse olhar cuidadoso, né, Ana? Eu trago uma outra questão para a gente também pensar. Tem muito colaborador que espera só a parte da empresa. Então, é importante que tenha justamente esse objetivo, não só na comunicação, mas que ele saiba onde ele quer chegar dentro da empresa, na carreira dele como um todo, sem depender somente daquele CNPJ, daquela corporação como um todo. Eu sempre digo para os meus alunos, né? Nós somos empreendedores da nossa carreira. Se você quer abrir um negócio e ser empreendedor do seu negócio, ótimo. Mas mesmo que você não o faça, seja empreendedor da sua própria carreira. O que você tem visto por aí, Ana? Eu acho que assim, ó, as áreas de recursos humanos, elas precisam ter esse processo de recrutamento interno estabelecido. Né? Então, eu trago aqui assim, agora eu estou começando um projeto numa empresa nova, e o que eu via? Exatamente o que você trouxe. Abriu a vaga, tem uma vaga, vai lá fora. Ou quando que dava oportunidade interna? Quando já tinha mais ou menos aquela carta definida. Sabe, a carta marcada, que aí não é recrutamento interno, é colocar a pessoa na vaga e pronto. E aí eu tenho trazido muito isso para a área de recursos humanos. Gente, pode ter pessoas aqui dentro que a gente não saiba o talento que elas têm, não saiba o interesse delas, porque a gente falha e não faz, que é o que a gente está falhando, né? E às vezes nós estamos perdendo uma grande oportunidade. Então, eu tenho uma vaga de um operador X, eu tenho uma vaga de um comprador. Ao invés de eu simplesmente olhar assim do meu lado e falar, não, aqui não tem ninguém, não. A empresa que eu trabalho hoje, por exemplo, a gente tem 4 unidades.
É impossível eu conhecer internamente. 4.000 pessoas de cada unidade, 1.000 pessoas em cada unidade. Então, RHs, estruturem um processo de recrutamento interno, onde você dê oportunidade para as pessoas olharem todas as vagas disponíveis nas suas empresas e se candidatarem. Seja claro. Seja claro para aquele colaborador o que ele precisa fazer para estar ali. O que ele precisa se qualificar para uma possível vaga daquela no futuro. Porque às vezes a gente fala assim, não, mas eu abri um processo interno. Mas foi estruturado ou foi só aqui, interno ao seu próximo? Entendeu? O exemplo aí das 4.000 pessoas, que tem uma comunicação que atinja os seus colaboradores, que ela seja assertiva, né? Não é só o meu campo de visão, né? Isso também é muito importante. Eu tenho um case, Letícia, de uma empresa que eu trabalhei, e desde o primeiro dia que eu entrei nessa empresa, o grande desejo deles era ter uma trilha de carreira desenhada para todos os colaboradores. E a gente foi juntos e a gente construiu essa trilha de carreira. Então, em todas as áreas, para todas as estruturas, a gente tinha a trilha de carreira desenhada, com requisitos de cada cargo, com tempo de experiência, com formação, com competências necessárias. A empresa que chegou a ganhar até prêmio por ter feito esse projeto, porque ficava estampado na porta de entrada da maioria das áreas essa trilha de carreira. Uma coisa que eu vejo muito também, as pessoas têm a questão da área da gestão, né? Muita RH fala assim, mas ele é muito bom, só que talvez não seja um bom gerente, talvez não seja um bom líder. Ok, mas você perguntou para ele se ele só quer continuar sendo muito bom tecnicamente naquilo, ou se aquele seu colaborador de fato quer ir para a área da liderança? Trabalhe com ele, prepare aquele colaborador também, tenha uma escuta ativa, tenha um olhar de desenvolvimento. Também não adianta a gente pegar a pessoa de uma área, colocar, promover, trocar de área, enfim, e não ter esse momento, essa escuta, esse acompanhamento com esse colaborador da empresa. É um processo. O que ele precisa fazer? Ou será que o que a empresa tem é de desejo dele? Então, é importante que a gente faça esse caminho, esse processo mesmo. Tem uma ferramenta que eu acho extremamente importante dentro das empresas. É uma ferramenta, mas na verdade é a tal da conversa de carreira. Sim. Então, o mundo ideal é que as nossas lideranças tivessem preparo para fazer essas conversas de carreira, né? Para puxar, para chamar os seus colaboradores e até falar, eu queria entender qual que é o seu objetivo, o que você pensa para você daqui 6 meses, daqui 1 ano. Só que esse é o mundo ideal. E às vezes a gente não está na empresa do mundo ideal. Então a gente, enquanto empreendedor da carreira, que é o que a Letícia trouxe aqui, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pedir essa conversa. A gente tem que chegar lá para o chefe, tem que chegar lá para o RH, né, sei lá, para a porta, para onde a gente vê uma porta aberta, e falar, olha, eu queria trocar uma ideia aí dos meus... Se não quiser usar a palavra carreira, porque acho que é muito, né? Eu queria falar dos meus objetivos, eu queria falar quais metas que eu tenho para o meu crescimento profissional. A gente precisa se empoderar das nossas carreiras, ser o empreendedor da nossa carreira. Exatamente. A gente vê muito essa pergunta em entrevista, né? O que você gostaria de ser? Onde você gostaria de estar? O que você gostaria de fazer nos próximos anos? Só que a gente entra na empresa e muitas das vezes ninguém faz mais essa pergunta pra gente. Só que a gente não parou ali. A gente não está estagnado ali. E a gente também não tem que começar a olhar o mercado só quando nós estamos insatisfeitas, né, Ana? Então, o que a gente pode fazer? É legal que a gente tenha essa conversa, seja com o nosso gestor imediato, seja com o pessoal do RH, seja ali onde você vê realmente a porta aberta. Muita gente vai falar, mas a minha empresa não tem esse tipo de oportunidade. Faça você a oportunidade. Você já tentou? Você já foi lá no seu gestor, no seu líder, e falou, olha, eu tô aqui nesse departamento hoje, mas eu quero fazer uma transição de carreira, ou eu gostaria de atingir novos objetivos, eu estou me preparando dessa forma, ou o que a empresa poderia me apoiar nesse momento? Porque também não basta só a gente querer mesmo que a empresa pague o nosso curso. Não, muitas empresas, principalmente as ideais, têm esse tipo de benefício, mas nem todas. E aí isso significa que a gente vai parar de fazer? Não. É olhar com carinho pra gente. E quando a gente olha com carinho, a empresa vai lá e olha o nosso talento. E muitas vezes, né, na hora do processo seletivo, o candidato também vem com essa pergunta, né? Cara, qual que é o plano de carreira que vocês têm aqui? Só que também depois que ele entra, acontece também isso que você falou, nunca mais ele faz nada que faça com que o líder dele pense, putz, para essa posição esse cara se encaixa, o cara tá demonstrando interesse naquilo, né? Meio que espera que a trilha de carreira vai cair no colo dele e ele vai se encaixar nela, né? Abriu aqui a vaga, então o chefe vai me chamar. O que aconteceu aqui ao longo desse tempo que você, às vezes, está lá na empresa para o seu gestor chamar você, ser especial? Pensar e falar assim, não, vale a pena. Vale a pena, em vez de eu olhar para fora, eu olhar para dentro. Porque, não sei se meu colaborador falou que se preparou.
ele fez aqui uma gestão da carreira dele, ele está preparado, assim, ele já tem o conhecimento, o valor do negócio. Talvez realmente seja melhor eu fazer um processo seletivo interno, ou com as pessoas do departamento, ou um processo misto. Tudo bem. Mas que muitos RHs também não usam esse tipo de processo, né? A maioria das vezes os processos internos, quando ocorrem, tem aí a carta marcada que você falou, então acaba não tendo essa oportunidade de ser tão transparente, tão acolhedor. Então, tem muitas empresas que optam aí por fazer os processos mistos. E tá tudo bem também. O importante é que o colaborador tenha essa oportunidade, já que tá tão difícil. Em algumas áreas, por exemplo, eu venho do TI. Está muito difícil, né? A gente já passou por outros booms aí, que foi o pessoal do petróleo, agora estamos no TI, e algumas outras carreiras também. Nós vimos aí na pandemia médicos. Então, a cada momento a gente tem aí uma série de carreiras que falta realmente pessoas qualificadas. Por que não quem está na empresa já se qualificar? E o RH, eu acho que ele tem que ser o responsável também por abrir a cabeça da liderança, sabe? Por mostrar para a liderança assim, ó, como você disse, vamos fazer um processo seletivo misto? Vamos olhar para as duas coisas. O que a gente perde, né? A gente não perde nada fazendo um processo seletivo misto. Se eu conseguir alguém dentro da empresa, ótimo, é uma oportunidade que eu estou dando para quem está aqui, que está culturado e tudo mais. Se eu não achar, eu já estou buscando no mercado, ok, tá tudo bem. Mas a gente tem também alguns paradigmas, né? Exato, assim, vamos fazer misto. Se não tiver, tudo bem. Mas nós estamos começando um processo de cultura, dizer para os nossos colaboradores que eles têm essa oportunidade. A dizer, olha, não tem aqui hoje, mas talvez no futuro, caso você se prepare, essas são as qualificações. Tem regra que vai pensar, mas igual o case que você trouxe, eu preciso ter isso tudo para conseguir trilhar um caminho? Não, você precisa começar a trilhar esse caminho. Você precisa começar a ter conversas com gestores, a ter uma escuta ativa com seus colaboradores e a dar oportunidade. E aí, com o tempo, culturalmente, você vai criando as Uma outra coisa que acontece também quando a gente olha, quando o RH fala para o líder que vai abrir a vaga interna, que eu já passei. Mas eu falo, ó, vamos abrir a vaga interna e talvez lá na área tal tenha alguém com o seu perfil, porque as competências das áreas são parecidas. Aí o líder vira para mim e fala assim, ah, mas o fulano, que é o líder daquela área, não vai querer liberar ninguém. Líder não tem esse poder de liberar ou não liberar ninguém. Você está boicotando a carreira do seu colaborador. O líder não é dono de ninguém, ele tem que olhar para o colaborador dele e querer que ele cresça. Nossa, é um profissional maravilhoso que talvez ele perca ali, mas também cabe ao RH procurar outro profissional tão maravilhoso quanto para... Se ele vai perder, entre aspas, para a empresa, o cara vai continuar da empresa. Então, se ele pensar na empresa como um todo, ele vai falar, não, eu prefiro perder esse cara para a empresa do que daqui a pouco a empresa do lado descobre ele aqui, e já que ele é bom, a empresa do lado leva. Exato. Melhor ele ter novas ideias, novas soluções e novas oportunidades aqui. Porque se for lá fora, talvez ele vá com muito mais facilidade. Se tiver algum RH aqui, não se acomodem com essa fala do líder de que o fulano não vai liberar, ou eu não posso liberar. Pelo amor de Deus, a gente tem que abrir a cabeça da nossa liderança de que tá tudo bem, né? Nós vamos dar uma oportunidade de carreira para esse talento interno e vamos buscar um outro para você. Exatamente, é um trabalho em conjunto, porque o RH também não pode fazer esse trabalho sozinho, né? Assim, não adianta, não tem muito jeito, porque a gente consiga fazer isso. E uma outra função que eu acho que o RH tem também, junto com a liderança, porque o RH não faz nada sozinho, é de ir formando profissionais de base, sabe? Então realmente, se a gente está falando que estamos enxergando aí meio que um apagão de talentos no mercado, por exemplo, de TI, eu tenho que construir uma base de TI sólida e capacitando essa base para que a hora que surgir uma vaga aqui em cima, rapidamente eu já tenho alguém e promovo. Porque se todas as vezes eu ficar esperando surgir a vaga para olhar para o mercado, para depois pensar... Não funciona tão bem, gente. Assim, como RH de empresas de TI, o exemplo que a Ana citou, a gente vem sentindo bastante isso no mercado. Tem muita vaga para pouca mão de obra. Então, assim, você descobrir os seus talentos tão logo e começar a treinar e a capacitar eles é um ganho enorme. Quando eu digo ganho, é ganho mesmo, porque a empresa deixa ali de perder uma vaga naquela posição aberta e consegue preencher tão logo aquela vaga e continua capacitando tecnicamente, capacitando na sua cultura, que é muito importante também, para que esse profissional pode da melhor maneira possível. Algumas profissões que surgiram também ao longo dos anos, tem muita empresa que tem formado pessoas para as próprias profissões que vêm surgindo aí no mercado, que tem acontecido bastante também. Toda empresa precisa reconhecer seus funcionários, com certeza. Inclusive, gente,
dar oportunidade interna para os colaboradores enxergarem que o processo, é o Felipe lá, que o processo de reconhecimento, de promoção, de carreira é transparente, é honesto, é justo. Isso aí é tudo ferramenta de clima organizacional. O clima organizacional das empresas que trabalham no processo de seleção de uma maneira clara, transparente, objetiva, o clima é muito melhor. Existem várias pesquisas que mostram isso. Eu já vou trazer uma outra coisa que eu já ouvi também. A gente falou das empresas, né? Mas já vi muito colaborador falando assim, não, eu não quero ir para essa função, que eu vou trabalhar muito mais. Ou que não faz tanta diferença aí no quesito de remuneração, né? Que é um detalhe, assim, sempre importante. Ou eu não sei o que a empresa vai me oferecer para eu estar lá. Faz parte desse processo aí honesto com o colaborador, que ele saiba as funções que ele vai desempenhar, que ele saiba ali as habilidades que ele precisa ter ou desenvolver para aquele cargo, quais são as responsabilidades, que seja aí dentro de um processo seletivo, que tenha questões de remuneração, de benefício de forma honesta, de forma concisa para aquele colaborador, para ele também saber, olha, é isso que eu quero ou não, não é isso que eu quero. E algumas coisas a gente precisa pensar assim, né? A gente tem que ter muito bem definida a nossa trilha de carreira, até porque em alguns momentos pode ser que eu tenha que fazer uma movimentação lateral se eu quiser aquele cargo ali na frente, né? Então, nem sempre a carreira vai ser essa escadinha onde eu vou só subir, né? Às vezes, se eu quero chegar 2 degraus acima, eu vou ter que primeiro fazer uma movimentação lateral, para depois eu subir um degrauzinho, para depois eu subir o outro. Então, assim, às vezes a pessoa fala, eu quero esse daqui. Mas, querido, se você não fizer esse aqui primeiro, você não vai chegar nesse aqui. Exatamente. Vejo muita gente falando assim, eu já quero sair desse cargo ou eu só saio dessa posição para fazer isso, ou para executar esse cargo. Mas, às vezes, se você não for para o lado, ou estudar alguma coisa, ou melhorar uma competência sua, seja pessoal, seja profissional, enfim, você não consegue subir aquele degrau. Talvez você precise de uma experiência em alguma outra coisa que seja aí lateral para a gente conseguir subir um degrau, seja naquele lugar, ou seja em um outro lugar. Por que a gente está conversando disso com vocês? Porque a gente está com dificuldade de encontrar talentos profissionais para preencher as nossas vagas. E aí os RHs, muitas vezes, abrem a vaga, já vão direto olhar mercado e esquecem de olhar para dentro. Então, a gente está trazendo que é importantíssimo que o RH tenha um processo de recrutamento interno ou misto, robusto, transparente, com etapas definidas, deixando muito claro o que os cargos exigem, certo, Letícia? Exatamente. Tenho esse olhar aí cuidadoso, transparente, possam aí divulgar, olhar para dentro de casa também, seja de forma mista, seja de forma só interna, mas que ele consiga realmente observar e reter os talentos dele. Isso é bem importante também. Por outro lado, então falamos o papel do RH. Por outro lado, nós, colaboradores, precisamos deixar claro para as nossas empresas qual o nosso objetivo de carreira, aonde a gente quer chegar e o que a gente está fazendo para atingir esse objetivo. Então, eu tenho que chamar meu chefe, eu tenho que ir lá no RH e falar, ó, meu objetivo é a função tal, para isso eu estou fazendo o curso tal, para isso eu estou lendo tal livro, para isso eu gostaria de uma oportunidade de fazer um projeto com tal coisa. Então, a gente também tem que deixar isso claro. Posso pegar algumas dicas aqui. Eu tenho um aluno que recentemente ele foi até o RH da empresa dele, ele estava fazendo aí um grande projeto. E o RH sentou com ele, explicou várias etapas, uma sucessão de coisas que eram ações que o próprio RH faria. E ele falou, olha, então, realmente, é isso que eu quero. Ele traçou um objetivo para trabalhar com o RH, inclusive. Porque ele teve ali de forma muito clara uma conversa e aí ele começou a traçar os objetivos para que traçar as questões para ele alcançar ali aquele objetivo dele. Tá? Mas não é só por parte da empresa, pessoal. É um conjunto, é aí uma parceria, né? Sendo daquele colaborador que consiga aí se posicionar, traçar os seus objetivos. E antes da gente chegar no RH, para a gente pedir algo, é importante que a gente saiba o que a gente quer, que a gente tenha aí de forma realmente traçada o que a gente precisa. Porque às vezes, se eu não sei o que eu quero, eu não sei aonde eu posso chegar. Isso também é importante. Tá? Bom, o Felipe falou, trabalhei numa empresa e foi exatamente isso que vocês falaram. As pessoas às vezes querem escolher cargos. Ó, o que eu acho? Eu acho sim que a gente tem minimamente que, não é que é escolher, mas a gente sabe aquilo que a gente quer. Mas às vezes não dá pra gente ir direto pro que a gente quer. A gente vai ter que fazer algumas outras coisinhas para chegar aonde a gente quer. Não é que a gente tem que aceitar qualquer coisa, essa é a minha visão também, tá? Aí tem o objetivo, tem a escada do objetivo. Às vezes construindo ela. Não necessariamente o degrau já vai estar ali, a princípio.
Às vezes, para a gente chegar, atingir aquele degrau, a gente tem que construir aquele degrau até a gente conseguir subir nele também. Isso é importante. A Carla está falando, incentivador esse processo, porém poucas empresas usam esse recurso. Exatamente por isso que a gente quis falar desse processo, viu, Carla? Porque a Letícia trouxe que em sala de aula, nas turmas que ela dá de RH, os RHs estão usando muito pouco. Muito pouco, na verdade, pessoal. E é um tema tão importante que, conversando aí com a Ana, em contrapartida, tem muito RH que tem dificuldade de encontrar realmente talentos. Então, por que não olhar para dentro? Foi por isso que nós pensamos justamente em falar sobre esse processo. Mesmo que o RH de vocês não tenha o processo, não terceirizem o crescimento de vocês, a responsabilidade do crescimento de vocês, pelo fato do RH não ter o processo, ou pelo fato do meu líder não conversar disso comigo. Então, eu queria deixar essa mensagem para quem não é de RH e está aqui, seja protagonista da sua carreira, seja empreendedor da sua carreira, como a Letícia trouxe, né? Vá lá e fale. Olha, se surgiu uma vaga assim, assim, assado, eu tenho interesse na vaga, eu estou me preparando para isso, eu fiz tal curso para isso. Não deixem a carreira de vocês só na mão do outro. Às vezes você não precisa procurar um outro lugar para trabalhar. Eu estou aqui, estou insatisfeito, vou procurar outro lugar porque eu não tenho essa oportunidade. Mas você já conversou sobre essa oportunidade? É uma pergunta. Então, você faz essa pergunta primeiro, veja se você realmente está se preparando, tem esse diálogo aberto. Mas fui lá no RH e eles falaram que não tem esse processo, ou que agora não tem essa vaga. Eu vou parar? Eu vou olhar e falar assim, parei então. Não, seja empreendedor da sua carreira. Olhe ela com carinho, olhe ela com cuidado. Tenha um objetivo claro. E trace as metas para aquele objetivo. E lembre-se que às vezes eu preciso construir um degrau para subir nele. Nem sempre aquele degrau vai estar ali. Sabe que isso é muito legal isso que você está falando. Eu falei para uma pessoa que trabalha comigo, isso faz uns 15 dias, né? Eu falei para ela, fulana, nós estamos construindo uma trajetória aqui no RH. A gente está saindo de um lugar e indo para o outro. Só que esse caminho aqui, a ponte não está construída. Nós não vamos simplesmente passar por cima de uma ponte que está construída. Nós vamos construir essa ponte. Então, às vezes, demora mais, tem mais suor, tem mais energia. Mas a hora que a gente chega do outro lado, putz, que satisfação. É maravilhoso, com toda certeza. E ninguém constrói nada sozinho, nem a sua própria carreira, nem o crescimento dentro da empresa, tá, gente? A gente sempre tem aí pessoas ao nosso entorno. É importante que a gente também olhe isso com carinho, olhe isso com cuidado. Bom, acho que a gente está chegando aqui no final, né, por conta do nosso tempo. Se alguém quiser comentar mais alguma coisa ou perguntar alguma coisa sobre carreira, né, como se preparar para as oportunidades internas, eu acho que é extremamente importante. Então, busque entender quais são as competências que a sua empresa valoriza, quais são as vagas que tem em outras áreas que possam agregar para a minha carreira. São algumas coisas que são extremamente importantes, porque também não adianta nada, assim, né? Eu quero crescer na carreira, eu quero crescer nessa empresa que eu tô, mas a empresa valoriza a inovação e eu não sei nada de inovação. Tem alguma coisa errada. Então, se eu quero crescer aqui, eu tenho que estudar alguma coisa de inovação. Com certeza. Ou preciso de uma competência, o pessoal desse departamento tem essa competência, eu estou muito longe de atingir. O que eu preciso fazer? Vamos olhar aí para a gente poder criar, crescer, desenvolver isso. Exatamente. Pergunte, né? Eu acho que o perguntar é muito importante, né? Pergunte, gente, tem algum lugar que eu possa olhar aí, como que são os cargos, quais são os principais requisitos dos cargos, onde que eu vejo quais são as principais competências, para eu saber, sei lá, que curso que eu posso fazer. As atividades que eu desenvolvo, que eu muito profissional fala assim, eu quero crescer muito, chega lá, faz a faculdade, ou faz o curso, ou faz alguma coisa, consegue a oportunidade, quer aí uma carreira, quiser trilhar um caminho, olhe esse caminho. Veja aí qual é o objetivo, o que se faz com ele, tá? É importante isso também. Não adianta a empresa também te dar a oportunidade, você chegar lá e falar assim, mas eu não gostaria de fazer isso. Também não adianta. Também tem que fazer internamente lá, que a gente chama de dever de casa, né? Eu estou lembrando de outra coisa aqui que eu acho que é uma dica legal para o pessoal. Eu vejo um monte de curso, um monte de live, um monte de coisa gratuita que acontece por aí no mercado, e todo mundo hoje em dia tem um grupo de WhatsApp da empresa, né, que participa. Aí, o que eu faço? Eu mando esses cursos, essas lives lá no grupo. Ninguém comenta nada. Ninguém se inscreve. Ninguém fala para mim assim, Ana, eu fui lá e participei daquela live. Ou eu fui lá e fiz aquele curso gratuito que você indicou, né? Só que ao mesmo tempo... Mas eles querem as oportunidades. Curso que daria o ensinamento. É uma ausência de retorno também dos colaboradores. Um pouco aí dos dois lados, né? Um pouco da ausência de retorno dos colaboradores, quando a empresa tem um processo, quando a empresa investe, enfim. E um olhar humanizado dos RHs para conseguir olhar os seus talentos. Com
tudo na vida é uma via de mão dupla, né? Essa carreira é um relacionamento. Então, pense esse relacionamento que você tem com a sua empresa da mesma forma dos seus relacionamentos da vida pessoal. Seu namoro, suas amizades, seu casamento, você faz, o outro faz. Você faz, o outro faz. Então, esse relacionamento de carreira dentro da empresa tem que ser assim também, né? A empresa faz, o líder faz, o RH faz e você faz também. Espero que a gente tenha conseguido passar pelo menos alguns insights para vocês, né? Já que está existindo um apagão de talentos, como que eu posso aproveitar essa oportunidade e mostrar para minha empresa que o talento não está lá fora, que o talento está aqui dentro e esse talento sou eu. Que os RHs também consigam ter aí um olhar mais próximo para identificar os seus talentos, pessoal. Espero que a gente tenha dado aí bastante coisa para vocês pensarem. Não existe um mundo perfeito, mas se nós conseguirmos ser empreendedor da nossa carreira, já vai ajudar bastante. Exatamente. Letícia, muito obrigada mais uma vez pelo papo. Sei que você está com o seu tempo super apertado, mas obrigada mesmo de coração. Mais uma vez pela oportunidade, pelos nossos papos que são sempre ótimos. Espero que venha bastante coisa por aí que a gente vai preparar para vocês, pessoal. Quem tiver qualquer dúvida sobre o mercado de trabalho, recursos humanos, carreira, quiser mandar para a gente, sigam a Letícia nas redes sociais dela, sigam a Ana do RH. Eu tenho um canal SOS RH com bastante material gratuito para vocês e estamos à disposição. Boa noite, bom descanso para todo mundo. Boa aula, Letícia. Obrigada, tchau, tchau.